Agradecer o Leandro Fukuda, né? Quando ele e outros que estiveram aqui já, né? O tempo parece ser curto porque à medida que eles vão falando, vai suscitando em nós tantas perguntas, né? Que a gente está aguardando para o final, viu, Dirceu? E agradecer ao Leandro e pedir a presença da Margarete, né? Sempre esperada com as suas análises da economia da citricultura paulista. Agradecer novamente a sua presença na Feira da Citricultura. Obrigado. Tá aí? Obrigada. Boa tarde a todos. Bom, falar sobre investimentos depois do Leandro é um desafio, né? Então, assim, a gente vai fazer um complemento de tudo, mas assuma que todas as verdades estão com o Leandro, né? Que tem aí todas as análises de projetos, do investimento. Dirceu pediu muito para a gente ter uma perspectiva de investimentos. Concordo com o Leandro, a citricultura é uma cultura resiliente, né? Sempre tem os desafios e sempre tem as ações para esse desafio. Então, vou continuar e completar um pouco o Leandro com alguns números, algumas informações de mercado, para quem olha, pensando principalmente para quem vai investir em novos investimentos na citricultura. Vale a pena? Vi aí uma fofoca, parece que está saindo R$50 a caixa, vou plantar 3.000 hectares, vale a pena, né? Com esses valores, o risco compensa? É uma cultura de maior risco, isso sem dúvida nenhuma. Então, o que a gente tem que estar pensando? Então, dentro disso, eu queria trazer para vocês essa perspectiva mais econômica, com alguns números que a gente tem feito, umas análises de custo, alguns dados, para completar um pouco essa análise de decisão. Claro que a decisão particular do que investir, como investir, onde investir, é claro que é uma decisão particular. Muito se tem cogitado, não se invista mais em regiões onde o greening está muito avançado. Sim, existe essa recomendação, mas é uma decisão particular. O que eu tenho e quero trazer aqui é alguns elementos para quem está nessa análise, o que pensar, algumas perspectivas de mercado para completar. Tá bom? Bom, a fonte de dados que eu estou trazendo aqui hoje, boa parte é da revista... Opa, deixa eu ver, está projetando? Será que eu consigo? Sim? Achei. É a revista, eu peço desculpa, eu estava dando aula, o Dirceu me liga no meio da minha aula e fala assim, você está chegando? Eu falei, sim, daqui 40 minutos. E esqueci de trazer a revista. Então, ficou lá. Para quem quiser, é só entrar em contato, a gente manda. Né? Todos os dados de custo de produção também está no site, quem se quer cadastrar, tem um QR Code, no final também é o projeto, para todo mundo ter acesso. Quem quiser, entre em contato com a gente, por esse número de celular, a gente manda. E pode culpar o Dirceu, que foi a culpa do Dirceu, que saí correndo, esqueci de trazer a revista, ficou lá na sala de aula. Mas todos terão acesso, e quem tem acesso digital por site, a revista já está no site. E na segunda, esse material também vai estar no site, tá bom? Muito bem. Quando a gente está falando de investimento, fiz a tarefa de casa, viu, Dirceu? Está aqui o número que você pediu para mim. A gente fala, nossa, mas a área está diminuindo, os investimentos na citricultura estão diminuindo? Depende sobre a ótica que você está analisando. Realmente, a área produzida de laranja em 22, 23 é muito menor do que se tinha 20 anos atrás, né? A produção nossa atual é muito menor do que se tinha há 15 anos atrás. Agora, se a gente olhar sobre uma perspectiva mais recente dessa década, ou em termos do que se plantou de árvores, não estou falando em área, mas de árvores, em um único ano, 21 e 22 foram os anos de maior índice de plantio. Não sei se isso vai transformar em árvore adulta, mas a pandemia e um pouquinho pós-pandemia acelerou demais os investimentos em árvores, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, esses são os dados do projeto PES, do Fundecitrus.
Então, na primeira coluna, são as árvores, claro que é temporada 23, mas produzidas, plantadas em 21 e 22. Só para você ter uma ideia, 21 e 22 se plantou 28 milhões, 28 não, 29, deixa eu olhar aqui que já estou, 29 milhões de árvores. Esse é o maior número de um plantio em um único ano, desde a série histórica que temos. Então, realmente se plantou muitas árvores, né? Claro que o adensamento é maior, então você não teve grandes expansões em área, mas em número de árvores, sim. Então, você teve aí uma expansão muito forte em número de árvores. Se você olhar a citricultura, principalmente nos últimos anos, ela estava tendo um número de investimento muito baixo, principalmente se você pegar esses anos onde o preço era bem menor, a rentabilidade estava muito limitada. Nós tínhamos aí um potencial de plantio anual de 0 a 1 ano em torno de 15, 11 milhões de árvores anualmente. E a gente passou e chegou 22 e 23 acima de 29 milhões de árvores. Então, realmente se plantou muitas árvores nos últimos anos, tá? Depois a gente pode olhar os dados regionais, mas se teve um plantio muito forte em algumas regiões. Praticamente boa parte das regiões investiu em pomares em 21 e 22, tá? Se a gente olhar o que representa isso, né? A gente retorna aí a um patamar de 202 milhões de árvores. Em termos de árvores totais, a gente já teve muito mais, 220, mas não cultivado nesse ritmo que foi esse ano, mas a gente já teve um estoque de plantas maior do que a gente tem hoje. Mesmo assim, a gente está num patamar bastante elevado em número de plantas, hoje, 202 milhões de árvores. Numa situação normal, a previsão era que você ia ter um parque citrícola em expansão. A grande questão que a gente tem hoje é os riscos inerentes à cultura, que nem tudo que se planta virará uma planta adulta. Então, a gente tem ali um percentual muito alto de erradicação ou de morte por green entre o plantio e até essa árvore tornar adulta. Então, hoje, o percentual que a gente pensa do que, em número de plantas que a gente está plantando, em termos do que vai virar adulta, você pode reduzir aí, com as melhores da estimativa, em torno aí de 15%. Então, não é o número que a gente está vendo agora, não vai, infelizmente, se transformar em adulto, mas sim, se teve uma recuperação muito forte de investimentos em 21 e 22. Tá bom? Então, é importante olhar esse número para dizer, sim, se retomou investimentos na citricultura e que decisões e o que a gente tem que olhar para esse novo olhar de nível de investimento. Tá? Se vocês olharem essa relação entre plantas novas, aqui já é um plantio até 4 anos, tá? E plantio acima de 15 anos. Aqui é o número total de plantas, mas pomares que foram plantados com mais de 15 anos. Pode ter planta nova no talhão, planta velha, mas se plantou originalmente há 15 anos. Só para a gente entender se o que está entrando de plantas hoje, mais que compensa o que vai sair. Tá? Então, até 4 anos e acima de 15 anos. É uma relação interessante para a gente saber se o nível de estoque de ofertas é compatível. Então, se a gente olhar, 2023, a gente tem um percentual quase de 20% a mais. Temos, até 4 anos, 50 milhões de pés, num percentual de acima de 15, 42 milhões de pés. No mundo ideal, sem greening, sem dúvida nenhuma, a gente ia dizer que tem uma projeção aí de oferta muito grande em próximos 4 a 5 anos. No mundo real, talvez o que a gente pode esperar é que está meio que equalizando. A gente pode esperar ali que tem uma percentual de perdas em torno de 15% e que a gente tenha ali uma manutenção de parque citrícola adulto por esse nível de investimento mais elevado. E se vocês olharem, que é o que a gente tem hoje de número de pés em produção, a gente vai ver que a relação era muito mais justa. E ela aumenta a partir de então. Então, a gente tem, sim, um nível de estoques de plantas novas entrando muito elevado. E, provavelmente, nem tudo vai se tornar adulto, mas tem, sim, um estoque maior do que se tinha no passado. O que a gente quer dizer com isso?
O que a gente tem que olhar para esses investimentos, né? Esses novos investimentos que estão surgindo? Uma boa parte é uma retomada na região central, dado um controle maior do greening, e algumas fazendas grandes retomando plantios muito fortes nessa região, é a região que está mais recebendo investimentos hoje. É a região central, que foi o foco do greening. E agora ela volta sendo uma grande região de investimento. Outra região noroeste, em menor proporção, sem dúvida nenhuma, é hoje regiões com alto percentual de greening, por exemplo, a região de Limeira e Porto Ferreira. Essa até teve novos investimentos, mas não na proporção que se tem tido no norte e no noroeste. Desculpa, na região central e na região noroeste. São as duas regiões que mais crescem hoje em número de árvores. Tá? Uma retomada de investimentos nessa região central. Muito bem. Então, vamos fazer as contas agora, se realmente todo mundo que está vendo esses novos investimentos realmente estão vendo uma rentabilidade, ou o que está sendo levado em conta frente a esses novos investimentos que vêm ocorrendo na citricultura, especialmente esses últimos 2 anos, o que tem estimulado. Então, a gente vai, boa parte do que eu vou discorrer agora, tentar ser o mais breve possível. Então, informações mais completas estão nessa edição que a gente acabou de divulgar, todos podem ter acesso, está no site, quem quiser, entre em contato com a gente, que a gente distribui essas planilhas de custo de produção, mas ela é baseada, todos os dados que eu vou mostrar a seguir de custo, é baseado num estudo hipotético. Então, é claro que a minha propriedade não está esse custo aí está muito alto, né? Ou está muito baixo. Então, tomem cuidado que é um número, claro, feito com uma base, com consultores, inclusive o Leandro nos ajudando a formatar uma fazenda padrão, com todos os índices técnicos, com todos os custos, tudo bem caprichadinho, mas claro que é um modelo que o mais importante é vocês trazerem um modelo e adaptar para a sua realidade. Então, só para dizer, eu vou apresentar duas análises de investimento, 2 modelos padrão, né, mais ou menos hoje de 200 hectares, são as 2 propriedades padrão. Um projeto 1, que é muito mais típico aqui dessa região centro-sul, onde não necessita de irrigação, com adensamento médio, em torno de 525 plantas por hectare. Outro projeto já é mais irrigado, adensado, com adensamento inicial, é claro que depois você vai retirando algumas plantas, mas com adensamento inicial de 750 plantas e irrigados. São 2 modelos hoje que persistem na citricultura, de acordo com a região. Por que a gente faz 2 modelos? Porque o calendário de pulverização, os investimentos são diferentes em função das regiões. Tá? E quando a gente pensa em investimento, em laranja é um investimento de longo prazo. Ela não se paga no curto prazo. Então, aí é um investimento que talvez no 8º, 9º, 10º ano do que você investiu, de fato, retorna. Numa cultura, hoje, sabiamente que os riscos aumentaram. Se o retorno é maior, não tenha dúvida que tem um risco inerente a essa cultura. Então, o que a gente tem que levar em conta num investimento tão de longo prazo com a citricultura? Hoje, sem dúvida nenhuma, é o greening. Se eu implantar um pomar de greening ao lado de uma fazenda com alto percentual de greening, a sua probabilidade, nem que você faça pulverização todo dia, se chover 2 dias, a sua probabilidade de contaminação é muito maior. Então, como que eu consigo trabalhar, né? Eu tenho que incorporar a taxa de incidência de greening regional ou próxima à sua fazenda, porque isso vai afetar principalmente em plantios novos. Talvez em plantio adulto nem tanto, mas em plantios novos, sim. Ela é muito mais suscetível à cultura em plantios novos. Então, sem dúvida nenhuma, em que região, principalmente em que vizinhos, em que nível de infestação você está. Então, isso é importante para um novo investimento. Indicadores de rentabilidade. Quanto custa formar um pomar hoje? Não sei se vocês têm esse número. Quanto é o custo de produção de laranja hoje? E qual é o impacto hoje do greening? Porque o fato é, mesmo que na sua propriedade ou na sua região, o greening não está numa intensidade muito grande, é quase plausível, na maioria das propriedades, os tratamentos fitossanitários para manter o índice baixo aumentaram. Então, direto e indiretamente, o greening está afetando a planilha de custo de produção e os preços no patamar que estão
e já dando um spoiler, eu acho que vão continuar positivos até o ano que vem, pelo menos no curto prazo, dado os estoques muito baixos da indústria, todo mundo vai querer cuidar. Então, de certa forma, os custos de produção sobem. Então, existia uma previsão que os custos de produção em 23 seriam menores do que 22, porque os fertilizantes iam reduzir. Não sei a conta suas. A nossa não reduziu. Porque tudo que a gente reduziu de fertilizante foi para a mão de obra, que o custo de colheita aumentou, e foi para tratamento fitossanitário, principalmente de greening. Então, não subiu tanto, mas não caiu, né? Na maioria das amostras que a gente tem feito. Então, ainda bem que o fertilizante caiu, senão a coisa ia subir mais ainda. Então, a gente tem que trabalhar com o custo de produção. O custo de produção em laranja é elevadíssimo, e tem que produzir, porque a única forma de retornar isso para o bolso do produtor é com produtividade. Então, a gente tem que estar muito alinhado, desenhado e contabilizado esses custos. Outra questão é o mercado, porque, sem dúvida nenhuma, uma coisa é produzir a 25, outra coisa é produzir a 35, outra coisa é 40, outra coisa é 45, outra coisa é 50. Aliás, quem fechou 50, depois vocês contam para a gente, para o CPEA, que tem aí alguém dizendo que tem 50 sendo pago pela indústria, mas a nossa média CPEA para contratos novos, para a indústria esse ano, para novos contratos, a média ainda é 40 parcial. Não tem nenhum dado acima disso. A gente sabe que tem negócios fechados a 42, pouquíssimos a 45, mas a nossa média é 40. Mas a um patamar de 40... a citricultura já é um outro nível em termos de rentabilidade de investimento. A questão é que a gente não pode se apegar a um ano, exatamente no ponto central, onde os estoques estão muito baixos de laranja, os preços internacionais lá em cima, recorde, né? Preços nominais do suco de laranja na Bolsa de Nova York são os melhores de 40 anos. Então, é claro que você não vai tomar uma decisão nesse ponto de alta, porque não é a tendência que deve persistir igual esse número nos últimos anos. Então, não dá para pegar um único tempo em termos de perspectiva. Mas são essas três grandes variáveis, além das variáveis que o Leandro citou, que são as variáveis mais gerenciais dentro da propriedade, né? Que é a decisão muito mais individualizada, as condições individuais daquela propriedade. Então, é muito importante uma análise regionalizada do nível de incidência do greening hoje, e provavelmente os números de 23 não devem vir menores do que 22, então essa incidência aumentou nos últimos anos. A questão do cálculo dos custos, porque eles têm ficado mais altos e estão num patamar alto, mesmo com o preço do fertilizante ter reduzido, e a perspectiva de mercado, que se esperar para os próximos anos. Então, vamos tentar falar. A questão do greening é uma questão regionalizada, até ser mais rápido aqui. Você tem níveis de incidência de greenings regionais muito diferentes, entre Limeira, Brotas, Porto Ferreira, Avaré, Bebedouro, Triângulo Mineiro. Então, é claro que, dependendo da sua região e da sua vizinhança, você tem um risco sendo assumido, mas é importante esse estudo de que risco você está assumindo. Porque, muitas vezes, mesmo a R$ 45,00 a caixa de laranja, está próximo da indústria, você investir num pomar novo, numa região ou numa vizinhança, nesses níveis, não vai se viabilizar o investimento, né? Ou você vai ter que realmente ter um custo muito alto para tentar manter essa taxa muito baixa do greening. Então, claro que essa análise regionalizada da sua propriedade é cada vez mais importante. Outra questão é quanto custa um pomar. De novo, isso é um estudo dentro das condições, a nossa publicação detalha de como a gente chegou para esse custo de formação de pomar. Não sei se é mais ou menos como todo mundo está voltando a investir em laranja fortemente, são esses números, mas os números que a gente estimou, de novo, são estimativas, depois a gente manda a planilha para vocês, vocês colocam os dados de vocês, mas hoje, mais ou menos, um pomar claro, irrigado, mais adensado, ele tem um custo maior, mas mais ou menos por planta, R$ 70,00. Alguém lembra dos 15? Uns 20 anos atrás, então, agora, mais ou menos é um custo de R$ 70,00 por planta. O que pesa, né? Todos os tratamentos, investimentos, muda. Então, você tem hoje
uma cultura com muito mais cuidado, onde você tem que despender o maior tempo, dispêndio de cuidado, porque é uma cultura que, por mais que a gente está reduzindo a vida útil nos projetos, como o Leandro mesmo citou, trabalhar com 12 anos de ciclo produtivo, você tem que fazer altos investimentos iniciais e cada vez são maiores. Então, isso aqui é mais ou menos o dispêndio dos 3 primeiros anos de informação, preços atualizados de 2023. Tá? Ele é um pouquinho menor que 22. O custo de formação caiu um pouco, porque fertilizante é muito pesado, e a incidência caiu um pouquinho. Tá? Mas é em torno de R$ 70 a planta, isso é a nossa estimativa, não tão diferente do ano passado, foi mais ou menos um patamar de 72, hoje 70. Mas é esse patamar que vem sido formado. E a R$ 70 por planta, ela se paga? É outro questionamento. Chegamos ao valor. Mas esse valor é compatível? Se paga esse investimento hoje? Então, para isso, a gente tem que analisar os custos de produção. Vou começar ao contrário. Então, quanto custa esse pomar, né? De novo, isso aqui é um estudo hipotético de uma fazenda padrão, de uma determinada região, com determinada especificidade. Mas o que é essa fazenda? O que ela despende? Então, o custo de formação do pomar, ele é um investimento que tem que se pagar em 15 anos. Então, não pego R$ 70 por planta e vou colocar num único ano. Vou planejar para 15 anos essa depreciação de R$ 70, ou para 12 anos. Então, a gente entra, como a gente faz aqui na nossa planilha, dentro do custo fixo, né, do imobilizado. Então, de um modo geral, a cultura, para uma produtividade potencial para essa região que não é irrigada, potencial, não estou dizendo que vai ser isso, potencial de 1.000 caixas por hectare, hoje você tem um custo médio de R$ 34, R$ 35, já estimado para 2023, considerando a nova perspectiva de valores de colheita, que vai ser mais cara, esse ano está sendo. Então, você tem ali custos maiores. Só para vocês evidenciar, a mão de obra sobe, fertilizante você tem um recuo, mas os tratamentos fitossanitários, principalmente dessa região sul, que você tem uma incidência de greening muito grande, os níveis de tratamento, de pulverização, são mais intensificados, principalmente com a perspectiva de preço. Você paga, ela é compatível? A R$ 40, né, a 1.000, então é muito potencial. Sim, você tem um custo médio de R$ 34, R$ 35, para um preço médio de 40, sim, a citricultura, esse ano, ela é viável, ela é compatível, inclusive, com os investimentos. Né? Mas e no longo prazo? Né? E aí, vai continuar a R$ 40? Vai conseguir produzir a 1.000? Né? Que é o ponto de equilíbrio? Esses são os grandes questionamentos. Então, esse ano, sim, está se pagando. Vamos ver o projeto 2, que é um pouco mais caro. Então, esse projeto 2, que é aquele projeto, depois eu passo todos os perfis, mas é aquele projeto da região norte irrigado, ela é mais caro, porque tem irrigação, ela é muito mais adensada, mas também a produtividade potencial, não quer dizer que vai, mas é potencial projetada, é em torno de R$ 1.300. Na revista tem por idade, aqui eu estou pondo média, tá? Mas tem por grupo de idade. Então, mais ou menos, você tem um custo aí de R$ 33, R$ 35 a caixa. Se o preço for a 40, sim, esse ano está se pagando esse patamar de investimento. A grande questão é, eu consigo produzir 1.200 caixas? Quais situações propícias para isso, para se pagar? O preço vai manter a R$ 40? Essa é a questão, para se falar se esse custo, esse investimento está se pagando. Então, de um modo geral, o que está impactando hoje numa planilha de custo de produção? O que está impactando pesadamente hoje é o investimento. Maquinário hoje é muito mais caro, tratores são muito mais caros. A formação de um pomar hoje é muito mais cara. Então, o investimento hoje, ele é importante, tem que se calcular. Então, é o que a gente chama aqui de CARP, né? Já é a depreciação aqui capitalizada. Então, mais ou menos por 12 anos, você tem só de custo de depreciação de investimento R$ 7.000 numa cultura irrigada. Numa cultura não irrigada, é um pouquinho menos, em torno de 3.600, porque também ela é menos adensada. Mas você tem um custo de imobilizado hoje muito forte nessa cultura.
E no custo de produção, o que tem impactado? Mão de obra, o Leandro falou, dessa conta ninguém se livra e só fica um pouco mais cara. Então, ela tem uma tendência de um peso muito maior, né? A questão dos tratamentos fitossanitários, enquanto a gente não tiver nenhuma saída para o greening, não tem jeito, esses valores e cada vez mais. A tendência de fertilizantes é um arrefecimento, sem dúvida nenhuma. Então, a gente tem esse peso de mão de obra e tratamentos fitossanitários cada vez mais pesado na cultura. Então, é muito difícil a gente ter, no curto prazo, uma mudança muito grande de custo reduzindo. E dizer que também, em termos de produtividade média para um projeto, é claro, um pomar aí de 8 anos é totalmente diferente de um pomar de 15. Mas uma produtividade média muito acima do que a gente está calculando aqui, para a média. Então, a gente está com números, inclusive, muito positivos para um projeto. Então, nessas condições, sim, a citricultura é viável. Mas o que ela precisa para ela continuar viável? E aí a gente vai fazer uma análise de rentabilidade. Bom, só para vocês terem uma ideia, antes da análise de rentabilidade, o peso hoje, cada vez maior, que o greening tem tomado os pomares. Então, aqui a gente tem o custo de 2022, 2023, em verde a região sul, onde tem um percentual maior, médio de greening, e a tabela 2 em laranja, na região norte, no geral, um percentual menor. Mas só para vocês terem uma ideia, hoje, quanto que tratamentos só com greening impacta no manejo total. Então, hoje, mais ou menos, em termos de defensivos, e, claro, tudo é pulverização, então, em maquinário, mão de obra e erradicação e replantio até uma certa idade, hoje você tem mais ou menos, só para greening por hectare, 3.300. Isso, há uns 6 anos atrás, era R$900. Então, o greening impactou demais, né? E isso eu estou falando de uma propriedade com baixo índice de greening para proteger, né, a incidência, né? Nem estou falando de um percentual muito elevado afetando a produtividade. E hoje ela tem um efeito, e subiu em 2023, em termos de pulverizações, em termos de mão de obra, erradicação. Então, você tem aí hoje um impacto no manejo total, que mais ou menos é em torno de R$15 mil, você tem hoje um impacto aí, para algumas regiões, em torno de 27% de tudo que se gasta para manejar, só está ligado ao greening. E a outra questão é para uma região com menor impacto. Mas acima de 20% hoje é o impacto do greening, e, infelizmente, com o percentual atual, dificilmente você vai mudar. Então, é uma equação que está dada nas nossas planilhas. Então, como que a gente pode fazer a nossa análise de viabilidade? Eu gosto muito de analisar a viabilidade, muitas vezes menos financeiro e por número de caixas, né? Que o produtor talvez tenha uma fórmula melhor. Então, com esses 2 projetos, com esses 2 orçamentos, a gente tem uma conta que a gente faz muito no CPEA, que se chama produtividade de nivelamento. Quanto que eu tenho que produzir anualmente para se pagar meu investimento e meu custo de produção? Então, claro que isso é uma questão de preço, né? Claro, quanto maior o preço, você não precisa produzir tanto, quanto menor, tal. Mas, em média, a preços de R$40 a caixa, claro que muda muito, dependendo da idade do talhão, mas em torno de 900 caixas por hectare, que é, mais ou menos, hoje, a produtividade média da citricultura. Então, em média, hoje, a citricultura a 40 está se pagando? Sim. Mas se cair para 35, aí é acima de 1.000, que é o número aí que, mais ou menos, os agrônomos falam como mágico para ter uma rentabilidade. Tem que se apegar a esses números? Não, tem que se apegar às contas. A gente está dando aqui algumas análises, alguns drivers do que tem que se pensar para o novo planejamento de um pomar citrícola. Hoje a gente tem mais variáveis, não é só uma análise de quanto investir e quanto extrair. A gente tem que pensar no preço, que eu já vou falar, na questão do investimento de um pomar e o risco, de fato, que você está assumindo investindo no novo pomar. Então, a gente tem uns novos drivers, novas considerações, além do que o Leandro ressaltou, para o investimento. Se a gente considerar um investimento mais teórico, sim, ele é viável no patamar de hoje. Mas há uma situação muito particular de cada um para a citricultura e uma análise. 15 anos.
15 anos. É esse. O outro, quer ver? Foi 12 anos, porque eu considerei vida útil total de 15, e aí eu reduzi para 12. Tá? Aqui também, quer dizer, quanto maior você sobe o nível tecnológico, maior tem que ser a sua produtividade. Não tem jeito. Então, aqui, que é uma propriedade irrigada, altamente adensada, a produtividade para se pagar o investimento a R$40 e acima de 1.100. Né? Como é que você chega a essa conta, Margarete? Pega o custo, divide pelo preço. Você tem a produtividade de nivelamento. É assim que a gente calcula. Então, você subiu a régua, aumentou o investimento, necessariamente a produtividade tem que ser maior para se pagar. Então, hoje, estamos falando de uma produtividade de 1.000 a 1.100, que, guardadas as devidas proporções do risco da citricultura, do greening e do clima, é um desafio enorme, mesmo a R$40 a caixa. Então, é esse o desafio que a gente tem que pôr. Não, mas na minha condição é menor? Céu de brigadeiro. Na minha condição é maior? Então, essa conta particular é muito importante. O que a gente está fazendo aqui é um exercício do que se tem que pensar, do que são variáveis econômicas, além da questão da gestão da própria propriedade, é importante para uma análise de decisão. Só para vocês terem uma ideia, aqui é a produtividade média do Fundecitrus, produtividade média da citricultura paulista nos últimos anos. E aqui é uma produtividade média de nivelamento com base nos nossos custos. Né? Então, quanto teria que produzir para pagar? E vocês vão ver que, praticamente, quem está com a produtividade média do Fundecitrus não está pagando investimento. Tem que produzir acima. Só esse ano que deu o mais próximo. Né? Então, realmente, esse cálculo, essa análise dessa extração, dessa produtividade, né, mesmo a um patamar melhor de preços, ela tem que ser avaliada. Tá? Aí, o que a gente tem que pensar? E o preço? Né? Porque, claro que R$50 é outra conta aqui. Né? Então, vamos avaliar aí quais são as perspectivas de mercado. Tá? Então, o que a gente pode esperar para esse ano? É uma safra menor que o ano passado. A citricultura, mesmo hoje, com estoque de plantas novas, mesmo com o nível de densamento muito baixo, o Fundecitrus tem que trabalhar com uma taxa de queda muito mais elevada. Então, mesmo que a gente pegue todo aquele estoque de plantas em produção e multiplique por uma produtividade potencial, não vai ser colhida. Então, hoje o Fundecitrus trabalha em média, o Trombini está aqui, 20% de queda, só de greening 7%, entendeu? Então, hoje, o potencial da árvore é muito diferente do potencial colhido, até nas estimativas do PES. Então, é muito difícil a gente falar que a citricultura, nos próximos anos, ultrapasse 340 milhões de caixas. Não sei se o Trombini concorda ou não, mas é difícil, mesmo com o potencial de número de pés, dado a alta taxa de queda de frutos. Então, a produtividade, de fato, de colheita está muito menor. Tá? Então, o que a gente está esperando para essa safra? Um cenário favorável, por quê? Eu tenho uma safra pequena, de novo, 310, isso necessariamente vai trazer o patamar de estoques para daqui a um ano menor do que está hoje. Se hoje está baixo, imagina daqui a um ano. Abaixo de 200 mil é um estoque perigosíssimo para a indústria, mesmo com o patamar de consumo atual. Então, realmente, não tem suco. Tá? E não tem suco também daqui a um ano. Então, o que a gente espera? Um cenário de preços, isso aqui é preços nominais, preços do contrato no mercado spot, ou contratos de um ano, dos últimos anos, a gente espera uma perspectiva também boa em 24. Por quê? Porque a indústria não vai vender menos. Os preços internacionais, tudo bem, isso aqui é preço na bolsa, a indústria fecha contratos. Não quer dizer que todos o suco que ela está vendendo está $4 mil, né? Tomara, mas não está. Ela tem contratos negociados em tempos anteriores, mas a sinalização do futuro, que é o mercado aqui, está sinalizando $4 mil. Vai deixar de vender? Não, não vai deixar de vender. Então, as exportações mantêm-se aquecidas. Tá? E isso faz que comparar o mercado aquecido com o nosso potencial produtivo, que se der tudo certo, e Deus for brasileiro, 340 milhões, o estoque máximo que a gente vai acumular até 2025 é 180 mil.
Então, sim, a gente tem 3 anos aí, fora alguma mudança de cenário macroeconômico, de dólar, taxa de juros, de mais uma guerra, se Deus quiser, não uma pandemia, quer dizer, um cenário macroeconômico constante, sim, a gente tem 3 anos de um cenário muito favorável. Vai dar R$50? Não estou dizendo isso, estou dizendo que sim, a perspectiva de preços é positiva e condizente com a planilha de custo que a gente apresentou. Tá? Então, de um modo geral, esse é o cenário. Temos, sim, custos mais altos, temos, sim, um aumento de investimento em pomares nos últimos anos, patrocinados por conta dessa perspectiva, quer dizer, só eu estou vendo o preço mais alto, né? Os investidores também estão vendo, a indústria está investindo, então todo mundo está vendo esse cenário e investiu em 21 e 22 mais plantas. O cenário, não sei se no patamar atual, mas de preços razoavelmente bons, historicamente bons, vamos dizer, em 23, 24, até 25, pelo cenário de potencial produtivo com nível de estoques. Então, a gente tem um cenário positivo nesse sentido. E também um estoque de plantas vindo, que não vai causar também um déficit muito grande no médio prazo, em termos de produção, se as condições de incidência do greening, de taxa de queda de frutos e questão climática também não piorarem. Tá? Então, a gente tem, sim, um cenário favorável em preços, investimentos e rentabilidade. Só que a gente tem que pôr um cálculo que aí é individual com riscos maiores. Essa é a questão. Tá? Então, queria agradecer, colocar à disposição como final em termos de uma discussão de investimento. Laranja não é feita de uma safra, você tem que analisar ao longo da vida útil, e o pomar tem que ser produtivo nessa vida útil para pagar esse investimento. O greening hoje é uma variável importante, aonde você está investindo, o que você vai investir para manter essa taxa de incidência baixa. O preço de laranja está num cenário até médio prazo favorável, historicamente. E, claro, um projeto de 18 anos é muito difícil a questão macroeconômica. Câmbio, juros, inflação, que, claro, que pode também tá à parte. Como é a cultura de exportação, você está mais blindado do que mercado interno. Mesmo assim, você tem esse cenário. Tá bom? Então, eu queria agradecer a todos vocês e colocar depois em debate à disposição. Muito obrigada.